Então, passando aqui então para o Python, eu fiz uma pequena implementação dessa ideia no Python, né, com essa taxa de variação de um dia também. Né, e aqui eu vou dar um play. Eu programei o Python para ele ir calculando aos poucos, para a gente poder ir discutindo, que eu quero que você veja o que está acontecendo no código. Então, se eu apertar um play aqui, a gente tem as condições iniciais. Deixa eu dar interromper o código aqui. 50 mil pessoas na população, 49.990 suscetíveis, 10 infectados e, num determinado momento, né, no dia em que se começa a contar, 0 pessoas infectadas, e é isso aqui que a gente tem e que a linha de código vai exibindo aos poucos. E então, deixa eu clicar aqui, eu vou começar a rodar de novo. Então vamos observar o que vai acontecendo. Então, a gente tem aqui os dados iniciais, o dia 0. Então no dia 1, eu coloquei obviamente para o computador calcular bem devagar, né? A gente tem aí 49.986, como foi dito, 14 pessoas infectadas, 1 pessoa recuperada. Então, ao longo do tempo, o computador está fazendo exatamente isso, indo calculando, utilizando as estimativas anteriores para calcular novas estimativas. E aqui é interessante observar uma coisa. Aqui a gente tem 14 infectados, como tinha sido calculado, nenhuma pessoa recuperada. Mas o que acontece é o seguinte, é que na verdade 5 pessoas se infectaram, né? Só que se 5 pessoas se infectaram, esse conjunto de infectados iria para 15. Só que uma delas saiu desse conjunto, desse compartimento, e passou para o compartimento de pessoas recuperadas. Então pode ver que aqui 5 menos 1 dá exatamente esse 4 aqui. Uma coisa parecida acontece no segundo dia, né? Então 49.980, como tinha discutido, a gente tinha calculado isso. Pessoas suscetíveis, 19 infectados, 3 recuperados. Né? Na verdade, a gente tinha 14 infectados e do dia 1 até o dia 2, 7 pessoas se infectaram. Né? 2 pessoas se recuperaram. Essas 2 pessoas se recuperaram com essa que já tinha se recuperado aqui em cima. Fica 3 pessoas. Então, o que tinha 14 aumentou 7, deu 21. 21 menos 2, 19. Então é isso que está sendo feito. Dinamicamente, esses valores são calculados. E aqui então, eu vou rodar mais uma vez o programa e vou deixar ele calcular à vontade. Então a gente vai vendo aqui, essa coluna aqui são as pessoas que vão se infectando, né? Então olha só, ao longo do tempo o que vai acontecendo, como esse valor aqui ele vai aumentando bem e depois ele começa a diminuir. E aqui eu fiz a simulação para 90 dias e esse é o gráfico que a gente obtém. E esse gráfico ele é mais ou menos o comportamento que se espera desse tipo de sistema, né, do SIR. Né? É mais ou menos o que a gente tem ao longo do tempo. A linha azul que representa a S de T, eu vou explicar, né, essas outras linhas aqui. A quantidade de pessoas que podem pegar a doença vão diminuindo, né, porque as pessoas vão pegando a doença e desse modelo a gente prevê imunidade. Então essa linha azul ela vai diminuindo. E as pessoas da linha verde, que é o grupo de pessoas que adquirem resistência, né, que se recuperam da doença, né, essa linha vai aumentando. Ao longo do tempo, a quantidade de pessoas que vão adquirindo imunidade vai aumentando. E daí, para mim, essa linha aqui, para mim parece uma linha rosa mais ou menos, né? É a linha que representa a quantidade de pessoas infectadas, que é esse I aqui, o I total de pessoas infectadas. Então, parece acontecer aqui um pico por volta mais ou menos do 29º dia, né? A partir do momento em que se começou a contar essas quantidades. Então, a partir do dia em que se identificou 10 pessoas infectadas, nenhuma recuperada, 49.990 pessoas que não pegaram a doença ainda, né? Essa pode ser uma suposição. Então, a gente teve com os parâmetros, né, definidos, né, o alfa, o beta, o D, o delta. Né, o beta ele é muito importante, né, que tem a ver com tanto quão uma doença é contagiosa, quanto as características da sociedade, né, se é uma sociedade mais próxima, tem mais proximidade social ou não. Pode ser uma região de uma cidade também que tenha. Então, com esses parâmetros, né, essa foi a curva então, em torno de 29 dias. Em torno de 29 dias, para uma população de 50 mil, se nada for feito, né, espera-se 21.200 pessoas carregando o vírus. E
Aqui eu também adicionei no gráfico, né, além dessa linha azul, que são as pessoas suscetíveis, né, que vão diminuindo ao longo do tempo, e a linha verde, que são as pessoas que vão se recuperando e ganhando imunidade, né? E dessa linha que representa as pessoas infectadas, e que a gente identificou aqui esse pico em 29 dias mais ou menos, eu tracei o seguinte: essa linha vermelha, e ela parte da seguinte suposição. Vamos imaginar que essa doença ela não debilite todo mundo que pega a doença, né? Vamos supor o seguinte, que apenas 10%, em média, né? Depois de análises, vem do pessoal de medicina, microbiologia, não sei, virologia, analise e chega à seguinte conclusão: olha, em torno de 10% das pessoas que adquirem essa doença precisam ser hospitalizadas de algum motivo, né? Por algum motivo. E eu joguei hospitalizado querendo dizer tanto a pessoa que precisa ficar internada, quanto a pessoa que precisa acessar o sistema de saúde, né? Então, esse hospitalizado aqui de cima, né, ele é um termo que abrange tanto pessoas em leitos, né, quanto pessoas que vão precisar acessar, talvez ficar durante um tempo no soro ou ter uma determinada consulta, enfim, vão precisar acessar o sistema de saúde. E então, com essa estimativa de 10%, né, essa curva vermelha, ela é essa curva de cima aqui multiplicado por 0,10. Né? Então, essa curva vermelha seriam esses 10% das pessoas que em cada momento estão, né, cada um desses dias está infectada e vai precisar, por algum motivo, ir ao hospital, ir numa clínica, seja particular ou pública. E mais uma coisa que eu coloquei aqui, talvez pode ser interessante dar um zoom aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, mais ou menos assim. Então, essa aqui é a curva dos infectados. Essa curva vermelha aqui de baixo, então, é a curva dos infectados, né? Pessoas com a doença que vão precisar acessar o sistema de saúde. E essa linha aqui embaixo, eu não estou na azul tracejada ainda. Nessa linhazinha aqui embaixo, né? Parece ser traço ponto, que está de cor preta, é a quantidade de pessoas que estão morrendo. Né? Então, ao longo do tempo, a quantidade de pessoas acumulada, ok? Essa quantidade ela vai se acumulando ao longo do tempo e depois de tanto tempo, quantas pessoas a gente espera que morra por conta dessa doença. Né? Para mim aqui, com esses parâmetros, lá por volta do 90º dia, 690 pessoas mortas. Então, 3 meses, 690 pessoas mortas para uma cidade de 50 mil pessoas. Isso pelo seguinte fato. Eu adicionei aqui também o seguinte. Essa linha tracejada azul eu coloquei no valor 600. É mais ou menos 600, né? Aqui embaixo aparece um pouquinho diferente, mas aqui é o valor 600 que eu coloquei. E essa suposição dos 600 é o limite do sistema a capacidade total do sistema de saúde de atender as pessoas. E aqui a gente pode pensar em sistema de saúde tanto particular quanto público. E com esses parâmetros, por volta aqui do 20º dia, né, embora o pico esteja aqui por volta, sei lá, do 29º dia, mais ou menos por volta de 20 dias, o sistema de saúde colapsa. Ele não consegue mais atender a demanda de pessoas. Então, desse ponto aqui, todas essas pessoas que vão ficando doentes, vão adoecendo, né? Essas que estão precisando ser hospitalizadas, que eu estou falando, da curva vermelha, essas pessoas não vão conseguir acessar nenhum tipo de atendimento. E com esses parâmetros, a gente vai ter que do 20º dia até mais ou menos por volta do 43º dia. Um pouco mais de 20 dias aí, não é? Isso, pouco mais de 20 dias, com esses parâmetros, a gente vai ter de caos no sistema de saúde. Se a capacidade de 600, essa capacidade de 600 pessoas serem atendidas todo dia, e eu não sei dizer exatamente quais tipos de atendimento, mas generalizando atendimento, tanto uma internação, quanto um médico para atender, quanto alguém para te dar uma injeção, alguém para te aplicar um curativo, e adicione aí que existem outras doenças também, né? Não existe só essa, né? Eu coloquei a capacidade geral do sistema de saúde. Então, nesse trecho, nesse intervalo, o sistema de saúde colapsa. Durante em torno de 20 dias, a demanda vai ser extremamente alta, vai aumentando cada vez mais, e o sistema não consegue mais dar conta. Então, deixa eu voltar aqui para o plot inicial. Então, esse é o comportamento que a gente espera, e essas são interpretações boas, pelo menos eu creio, do que esse comportamento, né, desse fenômeno, pelo menos matematicamente, significa.
Agora, voltando ao que eu tinha dito há muitos, eu creio, né, muitos minutos atrás, eu tinha desenvolvido essa ideia para o beta. Esse aqui é o parâmetro beta, e eu não estou aqui afirmando que essa minha interpretação é a interpretação de beta, mas é uma interpretação de beta que eu acho interessante. De qualquer maneira, o beta significa essa força com que a tal infecção tem. Sendo que essa força ela é uma composição de alguns fatores. Né? Alguns fatores, um desses fatores pode ser o biológico, né? O quão fácil ou difícil é para esse patógeno ele se espalhar na sociedade, né? Tem a ver com as características biológicas daquela doença, né? O quão transmissível ela é, e foi o que eu tinha falado desse parâmetro sigma aqui. Né? O quão forte, o quão fácil é de se transmitir, de se pegar essa doença. Um outro parâmetro, que era o C, que não é tão mensurável, mas é razoavelmente mensurável, era um parâmetro relacionado a interações, né? Quantas interações cada pessoa tem com pessoas por dia. Né? Então esse C tem a ver com pessoas que você interage. E a interação, que eu quero dizer aqui, como eu tinha explicado, não é interação social, não é tocar na pessoa em si, mas é uma interação que tem a ver com a forma da doença se espalhar. Se a doença se espalha através de, sei lá, tocando as pessoas, então isso é uma interação que é interessante de se levar em consideração. O P ele tinha a ver com a proporção de pessoas infectadas que tem nessa população. Né? E esse P ele acaba sendo um pouco dinâmico, né? Quanto mais pessoas infectadas, mais a chance você tem de encontrar uma pessoa infectada e se infectar, né? Caso você seja do grupo de pessoas suscetíveis. Né? E aqui, esse parâmetro P ele tem a ver com a doença evoluindo e assim, você não tem lá muito o que fazer com esse P. Então eu diria que você não tem muito o que fazer com esse cara aqui também. Já com esse P aqui. Já esse outro cara aqui, que é o FS, que é o fator social, eu falei que eu não ia nem me arriscar a definir muito bem ele, mas ele tem a ver também com as características da sociedade, né? O quanto essa sociedade é próxima ou distante, né? O quanto existe oportunidades de transmissão, e aqui mais com relação ao comportamento, né? Pode ter a ver também, eu não falei no momento do vídeo, não sei se eu falei, mas talvez o quão bem alimentadas as pessoas dessa sociedade estão, né? Então, a chance que ela tem de ter um sistema imunológico trabalhando muito bem ou deficiente, né? Pode ter a ver também com o grau de informação, de instrução que esse grupo de pessoas tem, né? O quão conscientes eles podem estar de adotar medidas para evitar o espalhamento de doenças em geral. Enfim, esse FS ele tem muitas ramificações que eu não sou a pessoa ideal para discutir aqui. Enfim, porém aqui o beta, né? O beta está aparecendo aqui, ó. Esse parâmetro beta, eu tinha dito que ele pode ser entendido como o C vezes o sigma vezes o FS. Então o C tem a ver com essas interações, nessa quantidade de pessoas que uma pessoa interage por dia. Esse sigma é uma coisa muito associado, né, a fatores biológicos característicos daquela doença, né, que a gente conhece com relação àquela doença. E o FS é essa parte do fator social, que é uma mistura de muitas coisas, né? Do quanto aquelas pessoas na sociedade são próximas ou não, o acesso à informação, acesso à nutrição de qualidade, e enfim, o beta é a multiplicação dessas coisas, ao menos nessa interpretação que eu estou mencionando aqui. E a questão é a seguinte, o beta é a tal força da infecção, né? Ele atua diretamente nesse termo que descreve as pessoas se infectando ao longo do tempo. Né? E o que acontece então nessa multiplicação? Se o beta é o resultado dessa multiplicação, então se a gente interfere em cada um desses parâmetros, então a gente interfere no beta. E se o beta é o parâmetro que define a força da infecção, diminuir esses parâmetros diminui então a força da infecção. Deixa eu apagar aqui também. Então, diminuir qualquer um desses, ou todos ao mesmo tempo, a gente diminuiria, em tese, a força de espalhamento dessa epidemia. Porém, não é simples você mexer nesses parâmetros. Né? Então, o mais óbvio talvez seja esse que eu estou chamando aqui de transmissibilidade, né? Quão transmissível, quão contagiosa essa doença é. A gente não consegue mudar esse fator porque ele é uma coisa muito associada à doença em si, às características biológicas do patógeno. Você não consegue mexer aqui. Então, diminuir sigma não é uma estratégia viável.
Você não consegue mudar a um determinado vírus que está se espalhando ali ao seu prazer, né? Eu quero que esse vírus seja menos transmissível. Não, você não vai conseguir fazer isso. E talvez os outros dois, bom, o FS, o fator social. Quando você fala com relação à maneira como as pessoas interagem, de fato, com o tempo você pode ensinar as pessoas ao invés de apertar as mãos, dar um olá distante. Você pode gerar uma certa comportamento, né, que favoreça menos o espalhamento dessa doença, só que no curto prazo isso é muito difícil. Você conseguir fazer as pessoas mudarem o seu jeito, mudarem os seus costumes, visitarem menos parentes, pelo menos por conta própria, você não consegue atuar nesse fator. Esse fator social, ele é uma coisa... quando ele está associado, por exemplo, à nutrição, você também não consegue atuar no curto prazo. Você às vezes não consegue atuar no médio ou no longo prazo, né? Então você não consegue alterar muito esse fator, né? Embora talvez uma parte dele você consiga, esse fator como um todo você não consegue no curto prazo atuar de forma que dê tempo de você minimizar o espalhamento quando você detecta que uma epidemia está surgindo. E, bom, esse fator social, eu estou chamando assim, mas será que eu poderia colocar cultural aqui também? Não sei. Poderia colocar comportamental em si? Talvez um pouco, mas não muito, né? Não sei, essa não é minha área, mas eu acho que eu consegui dizer o que eu quero dizer com o fator social, né? Então tem a ver muito com os costumes das pessoas, daquela sociedade. Não sei se é o melhor termo, mas é o que eu vou usar aqui. Então, desses três termos, o FS é furada, você não vai conseguir mexer. O sigma é furada, você não consegue mexer, né? Não, é impossível. Mais um deles você consegue. Esse C, ele é o que rege, o que descreve, ao menos nessa interpretação que eu estou apresentando, essa ideia de quantas interações você faz, né, que são propícias a essa doença. Quantas dessas interações você tem por dia, né? Cada pessoa tem, né? Quantas pessoas cada pessoa encontra por dia. E você consegue atuar diretamente nesse fator, fazendo a chamada quarentena. Ou talvez, né? Eu não sei se eles não devem ser sinônimos, mas a gente também fala sobre distanciamento social. Distanciamento social. Que talvez, às vezes, possa talvez parecer que tem a ver com fator social aqui, mas eu acho que quando você está no sentido de diminuir a quantidade de interações que você tem, esse distanciamento passa a ser uma coisa um pouco mais objetivamente mensurável, né? Se você se distancia socialmente para evitar contatos, evitar interações, então você está atuando nesse parâmetro C. E daí qual é o efeito sobre beta, né? Vamos supor que você diminua pela metade as suas interações, né? Então o seu novo beta, né, você estaria, vou chamar aqui de beta novo, você estaria multiplicando por 0,5 ou 50% o C, né? 0,5C vezes sigma vezes Fs, né? Então você estaria multiplicando o C por 0,5, ou seja, adotando metade dessas interações. Se você entrava em contato com 6 pessoas por dia, então você passa a entrar com 3, entrar em contato, interagir com 3. Mas acontece que isso é uma multiplicação, né? Esse beta ele é o resultado da multiplicação. Isso pode ser escrito como 0,5 vezes C vezes sigma vezes Fs. E C vezes sigma vezes Fs é o beta. Então 0,5 vezes beta. Então, se você diminuir 50% o parâmetro C, no final das contas você está diminuindo em 50% o parâmetro beta. No fim das contas você está atuando sobre beta. E veja bem, mesmo que não se defina muito bem o que cada um desses caras aqui significam, quando a gente vai fazer simulação e vai tentar fazer uma regressão, encontrar parâmetros, esse beta ele não é um parâmetro difícil de se obter através dos dados experimentais. Não tão difícil, impossível, né? E, no entanto, se você, mesmo que não consiga definir muito bem essas quantidades individuais dos parâmetros C, sigma e Fs, ao estimar o beta e você dizer, agora a gente vai fazer uma quarentena e a partir do momento tal, muitas pessoas vão parar de ir ao trabalho ou ir à rua, de forma que a gente pode chutar, sei lá, talvez 50% das interações sociais, das interações entre pessoas em si, vão acabar não acontecendo.
Então, de fato, no fim das contas, você atua sobre esse parâmetro beta. E atuar sobre beta significa atuar sobre o parâmetro que é o parâmetro diretamente associado a quantas pessoas se infectam, porque ele é um parâmetro presente na função de infecção. E então agora eu vou fazer as simulações computacionais para alguns valores de beta diferentes para a gente ver qual o resultado que se obtém fazendo essa troca de beta, né? Atuando sobre beta e com a interpretação de estar se fazendo uma quarentena, de se estar estabelecendo distanciamento social. Então, eu fiz aqui 3 simulações. A primeira você já viu, né? Que é o beta igual a 0,5, que é o valor padrão, né? Pelo menos dessa sociedade, em que nada foi feito. O resultado da multiplicação no meu modelo de exemplo foi 0,5. E daí, para relembrar, para essa primeira simulação, em 29 dias a gente atingiu um pico de pessoas infectadas, né? Então, uma parcela considerável da população, quase a metade ali da população, né? Pelo menos dentro desses parâmetros. E aqui embaixo, o gráfico de baixo mostra essa curva vermelha, que é a curva que representa as pessoas hospitalizadas, né? Ou hospitalizada no sentido de internado mesmo, ou talvez pessoas que precisem acessar o sistema de saúde. Então, aqui embaixo, a gente vai ver o seguinte, que, relembrando, né, por volta aqui do 23º dia, o sistema de saúde colapsa, ele não consegue mais atender, sendo que eu supus 600, né, supus 600 atendimentos por dia que esse sistema consegue atender, né, e eu estou colocando aqui tanto o Sistema Único de Saúde, o SUS, quanto o particular. Né? Imagina que naquela cidade todo o sistema de saúde consegue suprir 600 atendimentos por dia. Então, só por conta dessa doença, né, só no 20º dia, a demanda de atendimento só relacionada a essa epidemia já satura o sistema. Né? E aí, aqui por volta do 43º dia, que então essa quantidade começa a cair e o sistema, né, perde, né, já consegue voltar a atender as pessoas. Então, o que acontece para esse comportamento que a gente está vendo com o parâmetro beta igual a 0,5 é que durante 23 dias o sistema fica saturado, né? Ele colapsa e não consegue atender as pessoas mais. E isso aqui só relacionado a essa epidemia, sem considerar outros atendimentos que normalmente existem, né? Demanda do sistema de saúde. Agora, eu fiz também essa simulação para o beta igual a 0,4, que seria diminuindo em 20%, por exemplo, aquele parâmetro C, né, que está associado à interação entre as pessoas que podem gerar a contaminação, né? Pode ocasionar que uma pessoa suscetível se torne infectada. Isso, como eu falei, ocasiona no final das contas que o beta fique diminuído em 20%. E aí olha que interessante, enquanto aqui a gente tinha um pico de pessoas infectadas naquela população de 29 dias, agora isso ocorre em 37 dias. Então, o que aconteceu foi que o momento desse pico de pessoas infectadas na população foi adiado. Ele não foi só adiado, como antes aqui, a gente tinha aí quase umas 22 mil pessoas carregando o vírus, né? Não que essas pessoas estejam hospitalizadas, né? Mas pessoas que estão carregando o vírus naquele momento. E aqui já baixou para, 16, 17. Saiu de 22 aqui para uns 16 e 17, mais ou menos, para esse parâmetro beta igual a 0,4. E então foi uma quantidade significativa de redução, né, de pessoas carregando esse vírus ou bactéria, não sei, né, o patógeno, a coisa que causa essa epidemia. Então, além de demorar mais tempo, que de 29 passou para 37 dias, aí mais ou menos 8 dias, né? Como essas contas são aproximadas, né? Mais ou menos 8 dias. Né? Eu também não medi muito perfeitamente qual é o dia de pico ali, eu só coloquei o mouse por cima e vi. E outra coisa interessante, quando a gente olha para cá para baixo, né, relacionado a esses parâmetros beta de 0,4, o sistema também satura. Só que ele satura, ao invés de saturar em 20 dias, ele satura aqui em 27 dias. Demora uma semana a mais para saturar, né, para o sistema colapsar, né, não conseguir mais atender as pessoas. E daí, por volta de 52 dias, isso volta, meio que começa a voltar à normalidade.
os atendimentos que essa epidemia sozinha demanda começa a ficar abaixo da capacidade total daquela cidade. E além disso, a gente ganhou uma semana a mais, né, para esse problema começar a gerar o colapso do sistema de saúde, e ele acaba durando por 2 dias a mais, esse colapso. Só que a parte interessante também, que precisa ser levada em consideração, é essa curva vermelha. Olha bem a diferença dessa curva vermelha aqui, no caso beta igual a 0,4, né, que a gente fez uma redução de 20%, para essa curva aqui. Olha a diferença delas. Essa primeira curva ela é maior, né, ela atinge um pico maior, né, e essa quantidade aqui que representa as pessoas que vão ficar sem atendimento, né, está bem maior do que essa aqui. Essa aqui está um pouquinho mais discreta. Né? Não só o pico dessas curvas acontece em tempos diferentes, né? Essa aqui em 29 dias, né? Que vai acompanhar o pico da curva que representa o número de pessoas infectadas. Então você sai de 29 aqui para 37 aqui, não só você adia aí em torno de 8 dias, né? Esse acontecimento, como você ameniza. Embora ainda hajam pessoas que estão acima desse tracejado azul, que representa, te lembrando, esses 600 atendimentos que o sistema de saúde é capaz de prover, pelo menos essa quantidade de pessoas que ficou acima desse tracejado azul, que vão ficar sem hospitalização, né, sem atendimento médico, é muito menos crítico do que essa primeira curva vermelha. Né? E isso que a gente viu aqui, né, nesse caso aqui, em comparação ao primeiro, é o que talvez você já tenha ouvido falar sobre achatamento da curva. A curva foi achatada. Ainda assim, para esses parâmetros, para esses gráficos do meio, né, ainda assim existe colapso do sistema. Só que o colapso é menos crítico. Menos pessoas ficam sem atendimento. Ainda ficarão, menos pessoas ficarão sem conseguir acessar o sistema de saúde, só que ele é menos crítico e, consequentemente, se essa doença pode levar à morte, né, ou pelo menos algum sofrimento ela deve levar, menos pessoas vão recair nesse estado, né? Vão acabar ficando sem o atendimento médico que elas precisam. E por fim, aqui eu também rodei o beta 02, né? Então é como se tivesse diminuído em 60%, por exemplo, as interações, né? As interações que têm potencial para causar o contágio. E agora olha que interessante. Então, diminuindo em 60% as interações, né? Ou seja, no final das contas é como se das suas 10 interações, né? 10 pessoas que você interage de uma maneira que tem potencial para causar contágio, né? Das 10 pessoas, você passasse a encontrar só com 4. Né? Você se distanciou socialmente, você acabou entrando em contato com menos pessoas, você diminuiu em 60% o seu contato com pessoas. Só que olha que legal. Bem, o que acontece é que o pico dessa infecção, né, o pico de contágio, ele é adiado para 105 dias. Compara com esse aqui do início, de 30 dias, aproximadamente, 29 dias. Né? 105 dias são mais de 3 meses. E o primeiro caso, 29 dias, é apenas 1 mês. O que é possível se fazer se você tiver 2 meses a mais para se conseguir lidar com o problema? Né? Então, não digo nem aqui com relação a atendimento médico aumentar ou diminuir, eu digo a preparação que você consegue ter se você conseguir atrasar, por exemplo, em 2 meses praticamente, pouco mais, né? De 2 meses, 2 meses e meio, esse pico de pessoas que vão estar carregando vírus na população. E o resultado mais interessante disso, né? Claro que você precisa levar em consideração que você ficou 105 dias de quarentena. Será que isso é possível? Você tem todo o impacto econômico e social que isso causa. Eu não estou aqui dizendo que você tem que fazer isso e pronto. Eu estou mostrando o que a quarentena, nesse caso a redução de 60%, consegue gerar. E a parte interessante é essa aqui. O sistema de saúde, nesse caso, não colapsa. Ao menos não devido a essa epidemia. Se você olhar bem aqui, ó, essa curva vermelha, ela fica sempre abaixo da linha tracejada azul. O sistema de saúde, nesse caso, não vai entrar em colapso. Ele vai conseguir suprir a demanda, e veja bem, pelo menos associado a essa epidemia, né? Ele consegue suprir a demanda. Toda essa curva, quando você olha dessa para essa
e por fim para esse fenômeno que aconteceu é o que o pessoal chama de achatamento da curva. E você pode achatar tanto a ponto de essa doença não gerar um problema para o sistema de saúde. Não é meu interesse discutir política de forma alguma aqui, e eu não estou dizendo que essa é a única solução, porque de fato você tem um preço a se pagar porque você está estendendo por 3 meses e meio uma quarentena, desde quando você identificou que existe um problema, né? Sendo que aqui eu não admiti quarentena total. Uma redução de 60%, você ainda está mantendo 40% das interações, né? Então não é uma quarentena total. Mas olha o efeito que a quarentena tem. Isso pode significar pessoas que não morrem, e muitas pessoas que não morrem, a depender do tipo de doença. Esse achatamento da curva permite que não só você tenha mais tempo para planejar como enfrentar essa doença, como também minimizar o impacto no sentido de sofrimento e também de morte, né? Esse é o tipo de efeito que você tem. Agora, é de se considerar, é possível manter uma quarentena por tanto tempo? Uma quarentena parcial é possível? Esse é o tipo de decisão que foge da matemática e que a matemática está aqui justamente para orientar as decisões. Olha, 40% de interação social, uma redução de 60%, é o suficiente, pelo menos se esses parâmetros estiverem associados a alguma doença real, é o suficiente para o sistema não colapsar. No entanto, 3 meses de quarentena parcial tem o seu preço, né? O que a gente perde, o que a gente ganha com isso, é uma decisão que foge à sua essa simulação, né? Só que nesse vídeo era isso que eu queria discutir. O que significa fazer simulação, como que a gente faz essas contas, né? O que significa um crescimento exponencial num determinado momento, porque isso não é exatamente um crescimento exponencial, né? Durante um determinado trecho parece um crescimento exponencial, só que você precisa considerar que ele vai ser freado porque você não aumenta indefinidamente o número de pessoas doentes, né? Você existe, pelo menos para o tipo de fenômeno que o SIR, né, SIR modela, existe o desenvolvimento de imunidade, né? As pessoas pegam a doença e começam a não, né, ficar imunes contra aquela doença, se recuperam e não adquirem essa doença de novo. E o que esse sistema consegue prever, pelo menos nessa simplificação muito simplificada mesmo, né, uma simplificação muito grande que eu fiz, de chutando 10% das pessoas, né, precisando de hospitalização ou algum tipo de atendimento médico, dá para ter uma noção do que pode acontecer no futuro e, inclusive, ajudar na decisão do que seria uma quarentena ideal, né? Uma quarentena total ela é muito cara, né? Ela causa um prejuízo econômico, social, um prejuízo de vida muito grande. Pessoas precisam trabalhar, né? Só que se as pessoas trabalharem, uma parte delas vai morrer também, porque não fazer a quarentena pode implicar numa saturação do sistema, e uma saturação do sistema vai significar sofrimento, vai significar morte para algumas pessoas, né? Então, essa simulação ela permite a gente conseguir ter uma noção, e relembrando que aqui eu falei de estimativas, não são de valores reais, absolutos, perfeitos e que descrevem correta e perfeitamente a realidade, é uma estimativa, uma simulação do tipo de comportamento que se espera de uma doença que tenha os parâmetros que eu defini aqui para esse vídeo. E então, eu sei que esse vídeo foi bastante demorado, né, mas eu quis entrar bastante na matemática da coisa. Eu espero que você tenha entendido tudo que eu expliquei aqui. Bons estudos para você. Essa parte de simulação ela é muito legal, muito empolgante e tem uma aplicação prática muito bacana, né? Então, bons estudos para você e é isso aí.